Eu vou falar sobre a aplicação da toxina botulínica, né, a indicação e os resultados que a gente espera aí do tratamento. Então, eu sou médico fisiatra, né, eu tenho especialização em dor também, sou membro da CDF, sou doutorando em ciências pela USP, o Departamento de Neurologia, e eu estou na diretoria da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação também, nessa gestão 2020 e 2022. Então, para a gente falar da aplicação da toxina botulínica, né, a gente vai passar por cima aí da espasticidade, né, que nós encontramos em lesões no sistema nervoso central ou em parte da síndrome do neurônio motor superior, né. Então, nós encontramos nos pacientes com espasticidade a hiperreflexia, espasmos involuntários, clonos, sinal de Babinski, reflexo miotático exacerbado. E isso vai fazer parte da nossa avaliação para a gente decidir no tratamento com a toxina botulínica, né? As patologias mais comuns aí que a gente identifica, né, o acidente vascular encefálico, esclerose múltipla, traumatismo craniano, e a gente acaba identificando a lesão encefálica adquirida, né, na fisiatria a gente acaba dando esse nome, a paralisia cerebral e a lesão medular. Como consequência da espasticidade, os pacientes podem cursar com dor, com processo de contraturas, né, com grande gasto energético com o movimento, tanto na marcha quanto membro superior, a fragilidade da pele, né, muitas vezes aparecem úlceras nos pés, ou até mesmo em regiões de apoio maior que são relacionados com partes ósseas. Pode interferir na respiração se esse paciente tiver espasticidade que pegue aí a parte do tronco, né? E até mesmo a fala pode estar dificultada por conta disso. Dificuldade para marcha e transferência, né? Então a espasticidade ela pode ajudar, mas ela também pode atrapalhar nesse processo tanto da marcha quanto da transferência. Interfere na higiene, né, principalmente os pacientes que têm aí uma dificuldade em abrir, em fazer a abertura da perna ou até mesmo dos membros superiores, então a higiene da região inguinal fica prejudicada ou debaixo dos braços, região aí flexora do cotovelo também. Pode dificultar a locomoção, precisando da ajuda de outras pessoas, né, por causa da espasticidade. Tem risco de quedas, né, principalmente em pacientes deambuladores ou pacientes que tiveram o AVE, e aí os pacientes adultos, quando têm AVE, e eles têm uma força de vontade muito grande de voltar a andar, e isso pode ser um risco se ele não tem consciência de que ele precisa, muitas vezes, passar pelo processo de reabilitação, passar pelo processo de pedir ajuda de outras pessoas para poder aí treinar e ver a possibilidade de retornar essa marcha, né? De uma forma consciente, sem tanto risco de queda. Dificuldades na relação sexual, também a espasticidade pode piorar, né? Até porque é um momento onde a pessoa pode ter muita ansiedade, e a espasticidade pode até piorar se ela tiver frente a uma possibilidade de ter uma relação sexual, né? A insônia, né? Se você tiver espasmos junto, ou até mesmo outros fenômenos por conta da pessoa ficar muito tempo numa mesma posição e ela aí aumentar a ativação dos neurônios motores inferiores, né? E também atrapalha muito na postura, né? A gente vê isso muito em pacientes muito mais graves, né? Essa preocupação com a postura. E na avaliação
para a aplicação da toxina botulínica, então a gente tem aí, né, a avaliação do paciente com espasticidade de qualquer etiologia, avaliação física e funcional do paciente, né, então avaliar a espasticidade e vendo a contribuição dela e a dificuldade nas funções do dia a dia, podendo causar também deformidade. Então, se não tem alteração da função ou possibilidade de causar deformidade, eu não tenho tanta necessidade de tratar essa espasticidade. Se é uma espasticidade que não atrapalha, né, na função, não atrapalha no dia a dia da pessoa, e ela não tem tanto risco de deformidade, o tratamento aí ele pode ser só um processo de avaliação constante desse paciente, tá? E se essa espasticidade ela atrapalha a função, ela atrapalha, tem risco de deformidade, eu então vou fazer intervenções do paciente e do cuidador, porque tanto um quanto o outro tem que compreender o processo de tratamento, né, e também, consequentemente, a aplicação de toxina botulínica. Objetivos funcionais, então, melhora da marcha, redução de dor, facilitar a higiene e melhorar as atividades de vida diária, né? Então, toda aplicação de toxina botulínica, ela deve ter um objetivo, né? Eu não simplesmente aplico para relaxar o músculo, né? O meu objetivo, né, é melhorar a função, prevenir deformidades, né? Então, nesse processo de avaliação, eu tenho que ter um objetivo específico como benefício para o paciente após a aplicação. Objetivos clínicos, né? Então, reduzir a espasticidade, ganhar amplitude de movimento, melhorar postura e adaptar órteses. Então, tudo isso envolve o processo de avaliação para aplicação. O paciente é importante que ele esteja num programa de tratamento, né? Multidisciplinar é o melhor, né? Com um objetivo de estabilização clínica, redução dos estímulos nociceptivos, com uso de medicação oral. As terapias são importantes para esse processo. E aí vai a avaliação da aplicação do bloqueio neuromuscular, né, com a toxina botulínica ou até mesmo o fenol, que é uma técnica mais antiga, mas é muito utilizada quando a gente precisa de grande quantidade de toxina e não é possível, né, a gente pede o auxílio aí do fenol para nos ajudar. E aí, outros tratamentos, o baclofeno intratecal, cirurgias ortopédicas e neurocirúrgicas, tudo isso vai compreender aí o tratamento dos pacientes que podem se beneficiar com a toxina botulínica também, né? Então, frente a essa avaliação, se a espasticidade ela é focal ou ela causa problema específico e a redução da hipertonia muscular contribui para atingir os objetivos de tratamento, então aí eu vou fazer a busca do tratamento com o bloqueio químico e, consequentemente, com a toxina botulínica, tá? Então, é importante identificar os músculos específicos que eu vou fazer a aplicação, né? Aplicar testes e escalas específicas e programar a dose total a ser aplicada e a dose por músculo também, né? Então, frente a isso, eu vou fazer essa avaliação antes da toxina, né? E após aplicado, né, eu vou ver o retorno desse paciente de 15 dias a um mês, né? Podendo chegar até 2 meses, caso você tenha dificuldade em ver esse paciente antes, né? Vou consultar a equipe, né, para avaliar os ganhos obtidos, eventuais complicações e o custo-benefício do bloqueio químico, tá? Porque se na aplicação não houve um benefício específico, a equipe de reabilitação não viu, o paciente não observou, muitas vezes a gente tem que repensar todo o processo no retorno de 15 dias a 2 meses. É importante aplicar escalas, né, depois desse retorno e programar o próximo bloqueio se a gente observou aí
benefícios e tudo que tem que ser modificado, né? Como está escrito aqui, redefinir a dose total e os músculos a serem aplicados. E esse retorno para nova aplicação vai de 3 meses a 6 meses, dependendo do efeito que o paciente teve e do tipo físico do paciente, né? Do tipo do comportamento dele frente à aplicação. Então, das escalas de avaliação, a gente tem várias escalas. Oi, amor. A gente tem várias escalas, tem escalas de função do corpo, né? E estruturas, como já foi falado na aula de avaliação física, né? E nós temos aqui a Washard modificado, que a gente utiliza bastante para avaliar a, a, a espasticidade. E é importante ver que se o paciente tem um grau muito avançado, né? Como partes rígidas, inflexão ou extensão, geralmente é muito mais difícil da gente ter uma resposta positiva com a toxina botulínica do que pacientes com graus mais leves na escala de Ashford modificada. Tá? E também escalas sobre atividades e a participação do paciente, que a gente avalia muito a função, né? Então, aqui nós temos a avaliação de marcha em 3D, nós temos avaliações de funções motoras e funções de marcha, muitas coisas que podem ajudar antes e, consequentemente, no acompanhamento desses pacientes. Essa escala é importante eu apontar para vocês, porque se eu moro numa cidade onde eu tenho poucos recursos para fazer uma avaliação com laboratório de marcha, essa é uma escala que eu posso fazer um vídeo. Hoje em dia a gente tem facilidade de fazer isso com o próprio celular e depois fazer análise dessa marcha por observação. E aí, com essa escala, eu consigo aqui pontuar, né, para ver o quanto de interferência que essa espasticidade está fazendo nesse paciente, né? Então, a pontuação máxima dela é 25. Essas escalas todas, elas estão presentes na Acta Fisiátrica, que é a revista brasileira de Medicina Física e Reabilitação, e vocês podem encontrá-la com facilidade, que é a doutora Matilde Spólito que fez esse artigo, e da data de 2010. Outro instrumento é esse Physician Rating Scale. Ele também avalia membro superior e membro inferior e o quanto que essa espasticidade está interferindo, né? Para membro inferior, ela vai de 0 a 14 e membro superior de 0 a 47. Também ela é de fácil aplicação e pode contribuir aí na avaliação após a aplicação da toxina, né? Para os pacientes hemiplégicos, né, e aí os pacientes também adultos com sequelas do acidente vascular encefálico e TCE, a gente utiliza muito a escala de Fugger-Meyer, né? Ela avalia movimentação passiva, dor, sensibilidade, motricidade reflexa, funções motoras do membro superior, do membro inferior, equilíbrio, e ela tem uma pontuação de 226, aí fazendo um score total para avaliar o quanto de interferência ela tem, tá? Em relação à toxina botulínica em si, né, ela é uma neurotoxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum, né? Como histórico dela, ela foi isolada primeiramente em 1928 pelo Dr. Hermann Sommer, na forma de toxina botulínica do tipo A. Na década de 80, em 1980, ela foi utilizada pela primeira vez para estrabismo, né, pelo Dr. Alan Scott, e em 89 ela foi aprovada para o tratamento da espasticidade. Então, a ação dela é na placa miomotora e nas outras sinapses colinérgicas. Então, a gente tem aqui essas imagens, a gente tem aqui a sinapse pré-motora, o neurônio pré-sináptico, tá? Então, a gente vai ver essa imagem aqui,
e você vai ver aqui a toxina botulínica sendo liberada. Ela tem duas cadeias, uma cadeia pesada e uma cadeia leve, né? Então, ela entra em contato aqui com a parte terminal do receptor do neurônio pré-sináptico, e aí ela faz o bloqueio do receptor, da acetilcolina. Então, quando a acetilcolina chega nesse receptor, ela não consegue se acoplar. Então, ela não conseguindo se acoplar, ela não faz a liberação da acetilcolina, né? Então, a toxina botulínica ela vai inibir a liberação da acetilcolina, levando a uma paralisia do músculo e a perda ou a diminuição da função desse músculo, né? Então, pode parecer estranho para quem ouve aí, mas o músculo já não está paralisado e eu vou usar a toxina botulínica para paralisar esse músculo. Então, na verdade, eu tenho um músculo, na verdade, hiperativo, né? Ele está funcionando demais, por isso está provocando posturas anormais e outras complicações aí. E o que eu vou fazer é fazer com que esse músculo ele tenha menos atividade. Então, diminuindo a atividade dele, ele vai relaxar. E isso a gente acaba identificando a paralisia do músculo, tá? Ou diminuição da sua função. Como contraindicação na aplicação da toxina botulínica, nós temos alergia à própria toxina, né? Infecção nos locais de aplicação, gravidez, ausência de resposta conhecida, então se a pessoa já aplicou uma vez ou duas vezes, não teve reação nenhuma ao medicamento, então provavelmente não é interessante para ela continuar esse tratamento, né? Contraindicações relativas, né? Doenças neuromuscular associado com a doença espástica, né? Que aí eu vou ter aí uma doença de placa motora, muitas vezes, ou de enfraquecimento do músculo. Então, você deixar o músculo mais fraco, você propicia, muitas vezes, até uma progressão da doença em termos de deixar esse músculo mais suscetível a mais enfraquecimento, né? Problemas de coagulopatia, e aí vale pensar que na aplicação da toxina botulínica a gente tem múltiplas aplicações no mesma sessão, então é relativa, mas geralmente não dá muito problema. Contraturas fixas, como eu disse lá na avaliação do Ashford modificado, se há contraturas fixas, muitas vezes a aplicação deve ser pensada e direcionada para ver o benefício real, né? E o uso de potencializadores da toxina botulínica deve ser pensado. Então, se o paciente está utilizando aí um antibiótico aminoglicosídeo, a gente deve esperar que esse medicamento termine para fazer a aplicação, né? E aí a gente dá um tempo que todo o metabolismo dele tenha sido feito, ou quando a gente faz a aplicação, a gente orienta para o paciente, familiares, que ele não pode utilizar aminoglicosídeo nesse período de ação maior da toxina, que a toxina está metabolizando no corpo, né? E aí, se ela for algum médico, ela deve avisar o médico, olha, eu fiz aplicação de toxina botulínica, para que o médico saiba, né, dessa interação. Em relação às complicações, né? Para o procedimento, né, logo após o procedimento, ou 2 a 3 dias, pode aparecer dor nas regiões onde foi aplicado, hematoma e pode aparecer infecção local, né? O que acaba sendo bastante difícil, mas é uma realidade. Em relação às complicações da toxina, né? Se a pessoa desenvolver alergia, né, numa primeira aplicação ela não sabia, então pode ser uma complicação. A formação de anticorpos, né, já que nós estamos falando de um material biológico, né, uma toxina feita por uma bactéria, então ela vai reagir no corpo com o sistema imunológico nosso, fazendo a formação de anticorpos contra essa toxina, né? Então, isso vai acontecer, consequentemente, por isso que o medicamento ele age num período de até 6 meses, porque o corpo vai produzir aí os anticorpos e fazer a retirada de toda a toxina do corpo.
Alteração de sudorese, né? Então, é um dos tratamentos para quem tem sudorese na mão, sudorese axilar em abundância. Então, na aplicação, na região onde foi aplicada, provavelmente a pessoa vai ter diminuição de sudorese e pode até à distância isso acontecer em alguns casos. Paresia temporária na região, se a pessoa ela tem uma função, o braço tem uma função, a perna tem uma função, logo após pode acontecer de parar de funcionar, né, ou de diminuir muito a movimentação desse membro, mas é transitória. E a hipotonia muscular também pode acontecer, e isso pode acontecer numa primeira sessão onde você não tem efetivamente a quantidade de medicamento que vai ser utilizado, porque você tem uma margem de menos para mais, e se você usa uma quantidade maior, você pode ter uma hipotonia muscular, mas que é reversível com o passar do tempo, e nas próximas aplicações há um ajuste aí da quantidade, né? Então, como que a gente faz a preparação, né? É importante o termo de consentimento livre e esclarecido, porque nós estamos falando de um material biológico que tem riscos aí, tem complicações, né? Nós estamos falando de pacientes, muitas vezes, com dificuldades para interagir ou até mesmo pedir ajuda. Então, é importante o esclarecimento antes da aplicação para o paciente, para os familiares e cuidadores, né, para que eles entendam a função e os riscos, né? O teste de gravidez para mulheres em idade fértil pode ser uma opção, caso se haja dúvida, ou até mesmo a aplicação feita pelo SUS, isso é obrigatório, né, que o teste de gravidez seja feito para todas as mulheres, mesmo que ela seja criança ou ela já tenha passado da menopausa, é obrigatório. E a decisão do músculo e a dose. Isso é importante porque eu tenho uma quantidade máxima de toxina que eu posso fazer, né? Então, é até 18 unidades por quilo de peso. E aí, dependendo da toxina, né? Mas aí falando da toxina mais comum, o Botox, então você tem que decidir muito bem os músculos, a dose de cada um, para você fazer a soma total de quanto vai ser usado, porque tem um limite, né? E a forma de localização desses músculos, eu posso ir pela anatomia, né? Então, o estudo da anatomia da região, dos músculos e fazer a aplicação de acordo com a anatomia, né? Então, um modo que a gente usa é colocar a agulha, por exemplo, no braço e fazer o movimento daquele músculo. Se a agulha mexe, né, está certinho dentro do músculo, eu posso fazer a aplicação. Com eletroestimulador também eu posso fazer, e ultimamente a gente tem usado o ultrassom, né? Acaba sendo mais fácil, menos complicado, menos doloroso e mais assertivo. Então a gente usa o ultrassom para ajudar aí na aplicação. É importante durante a aplicação ou no momento da aplicação, a retirada da embalagem próxima do paciente para que ele veja que o medicamento está ali, justamente porque, se vocês olharem aqui, isso é um exemplo, né? Parece que o frasco está vazio, né? Então, porque você tem geralmente a toxina botulínica grudada no fundo do frasco, e é uma quantidade que ela é invisível aos nossos olhos, então é importante que isso seja feito, né? A diluição ela deve ser feita de uma forma específica para a toxina botulínica, porque senão eu faço a destruição dessa toxina logo na aplicação, logo na diluição. A aspiração deve ser feita de forma lenta, e aí a utilização do ultrassom para aplicação. Sempre é importante orientar os pacientes de como que vai ser, a dor que ele vai sentir,
a dificuldade que nós vamos ter, o quanto que ele precisa ajudar na hora da aplicação, para que a gente tenha o menos tempo possível, gaste menos tempo possível para menor desconforto dele e maior sucesso durante a aplicação, tá? Principalmente quando a gente trabalha muito com criança e que a orientação muitas vezes é difícil porque eles têm medo de sentir dor, e aí você precisa muitas vezes segurar, né, pedir para os pais segurarem para isso ser o mais rápido possível. E aí o segmento após um mês e programar novas aplicações para 6 meses, né? Os tipos que nós temos no Brasil o Botox, o Dysport, Xelmin, que eles hoje em dia estão sendo chamados, cada um com um nome diferente para identificar. Tem novas marcas surgindo no Brasil, tá? Também. Avaliação após a aplicação, né? Então, avaliar os resultados e percepções tanto do paciente quanto dos familiares, né? Eu preciso da avaliação dos dois para poder identificar aí como que serão as próximas, o próximo segmento, o próximo aplicação. E também reavaliar a amplitude de movimento, reavaliar a espasticidade, reavaliar vídeo, se eu fiz um vídeo antes, né, desse paciente e eu posso fazer um vídeo depois com a facilidade do celular. E também os questionários que eu utilizei antes da avaliação, eu refazê-los para eu ver o quanto de melhora que eu obtive aí, tanto da parte funcional, quanto da atividade que essa pessoa está fazendo no dia a dia. Considerar mudanças de músculo, caso eu perceba que a primeira aplicação não foi tão boa, o músculo que eu programei não foi tão efetivo para eu melhorar essa espasticidade e relaxar esse músculo. E a avaliação multidisciplinar pré e pós a toxina, ela é interessante e é recomendada. Muitas vezes, quando você trabalha com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, a avaliação deles antes e depois é importante porque eles ficam a maior parte do tempo com esses pacientes, eles veem muito mais, então é importante esse alinhamento com eles, olha, vai aplicar a toxina, veja tudo que você identificou antes da aplicação, para que a gente possa rever pós a aplicação, e até mesmo pedir para eles perceberem como que foi depois, o quanto que teve de melhora, quais músculos que precisam ser tratados a mais do que aquilo que a gente fez. Então, é muito importante esse trabalho em conjunto, né? No consenso de 2009 sobre aplicação de toxina botulínica em crianças com paralisia cerebral, eles fizeram essa recomendação de acompanhamento dos pacientes e quais os momentos que seriam mais importantes para ter a avaliação da intervenção cirúrgica de acordo com a gravidade dos pacientes, né? Então, fica aqui, né, esse checklist aqui, por exemplo, um paciente com GMFCS 5, que são os pacientes mais graves, aqui há uma sugestão para avaliação desde os 4 anos de idade até os 7, né, para avaliar as intervenções cirúrgicas que precisam ser feitas. Além aí dos tratamentos que cada grupo precisa, sugestão, né, que precisam passar de acordo aí com a gravidade, né, desde você ter todo tipo de acompanhamento até acompanhamentos com menor quantidade de terapias. E é interessante eu trazer para vocês, porque surgiu essa dúvida, né, e foi até publicado aí na Folha de São Paulo, em 2010, que o Botox, né, e no caso a toxina botulínica, mas como é mais famoso o Botox, foi aí a reportagem como Botox. Pode causar atrofia em músculo, aponta a pesquisa, né? Então, isso foi uma pesquisa feita em coelhos, né? E essa pesquisa, ela foi um boom aqui, principalmente em São Paulo e conosco fisiatras, porque teve
teve um simpósio que ocorreu numa cidade próxima aí, e que a fisioterapeuta que fez esse estudo, ela veio ao Brasil e ela deixou todo mundo muito apavorado, né? Que no processo de crescimento da criança, esse músculo iria atrofiar, então, consequentemente, iria danificar esse músculo pelas aplicações múltiplas de toxina botulínica, né? Só que daí a gente vê que até recentemente, esse é um trabalho do ano passado, né? Que ele faz essa avaliação, né, dos 25 anos de toxina botulínica, né, desde que ela foi liberada aí, e qual que seria a repercussão das aplicações repetidas da toxina botulínica com o passar do tempo aí, em longo prazo. E o que eles identificam é que o tratamento repetido da toxina botulínica no tríceps sural desacelera, mas não previne contraturas. E as contraturas, elas não estão relacionadas com o aumento do tônus. E a mensagem final é que não há evidência de falta de crescimento do músculo por causa das aplicações sucessivas. Então, mesmo que eles identificaram fizeram uma pesquisa em coelhos e identificaram que em coelhos isso acontecia, né? Isso não acontece e não foi identificado até o momento que isso acontece em seres humanos, né? E aí o trabalho que foi feito com coelhos, eles faziam aplicação com doses muito mais altas, né? E uma coisa que eles referiam no trabalho é que você aplica no músculo e você tem a repercussão à distância, né, em músculos em outras regiões do corpo, o que isso não foi identificado nos humanos. Outra coisa interessante também é sobre a plasticidade cerebral feita pela toxina botulínica, né? Então, alguns trabalhos mostram que a toxina botulínica, ela não atravessa a barreira hematocefálica, mas ela tem um efeito periférico no músculo que leva a uma reorganização do sistema nervoso central. Estudos com ressonância funcional mostram que após a aplicação da toxina botulínica, os córtices parietais bilaterais e o cerebelo diminuem a ativação, mas também após 11 semanas, eles retornam ao padrão anterior. Mas que mesmo assim, né, junto com o tratamento multidisciplinar, ele tem maior possibilidade na plasticidade cerebral. Então, o trabalho em conjunto da medicação junto com as terapias tem um efeito potencializador aí na plasticidade cerebral. Mesmo que seja um período curto aí de modificação da ativação de algumas áreas do cérebro, mas com a eficácia das terapias em conjunto, a gente tem aí um reforço maior para essas modificações. E era isso que eu gostaria de falar, agradeço muito. Esse foi o consenso que acabou de sair, está fresquinho, que eu utilizei para fazer a aula juntamente com outros artigos. E estou à disposição para perguntas e espero que tenha contribuído para as aulas grandiosas dos colegas.